Indonésia. Um arquipélago de mais de 13 mil ilhas que se estendem no Oceano Pacífico, com pitorescos litorais, florestas, paisagens magníficas. Um verdadeiro paraíso tropical. Este grande país de ilhas é caracterizado por muita diversidade, desde suas cidades congestionadas até a Mata Virgem. Um país onde 800 idiomas diferentes são falados, criando uma rica mistura de contrastes de tradições culturais e cores. A população de 200 milhões coloca a Indonésia como o quarto maior país do mundo, com seu eixo comercial, a próspera metrópole de Jakarta. Com uma competente administração, a Indonésia tem se destacado dentro da comunidade de países da Ásia em desenvolvimento. Mas perante as complexidades do mundo moderno, persiste um lado mais simples e calmo. Espalhados nas suas florestas, vivem centenas de grupos étnicos, cada um tendo sua própria língua e cultura. Trabalhando em conjunto com o governo, a IMMP, uma organização filantrópica de crentes da Indonésia, se empenha em dar assistência a esse povo, ao passo que se entrosam com o restante da sociedade. Porém, o foco desta história é uma ilha e seu povo, Taliabu, uma ilha tão remota que é difícil encontrá-la em mapas. É uma ilha tão isolada que o povo ainda não teve a chance de participar do mundo moderno. Esta é a história dos Taliabu e de dois casais de missionários da missão Novas Tribos, Estevão e Mary Lonete, e Daryl e Kyla Paul. Missão Novas Tribos. No princípio, há muitos anos, havia vida eterna nesta ilha. Alguns que viviam e nunca morriam. Nós, os Taliabu, aprendemos isto dos nossos ancestrais, mas eles se foram. Foram embora desta ilha para além do horizonte. Eles se foram e levaram a vida eterna. A gente se tornou um povo pobre que acabava morrendo. Assim nossos ancestrais contaram para nós. Esta é a história dos Taliabu. A história de Taliabu. Minha infância foi terrível. A gente não tinha nada, hortas que não produziam. A gente não tinha nada para negociar e nem como ganhar dinheiro. Quando pequenos, a gente usava saias de casca de árvore que não duravam nada. Às vezes a gente vestia sacos. A gente lutava com as amarguras da vida. A gente ouvia nas histórias antigas que existia um rio da vida. Quem achasse o rio e bebesse dele viveria para sempre. A gente procurou, mas ninguém achou. Assim a vida eterna ficou perdida e a gente continuava morrendo. Temíamos a morte. Era nosso maior medo. Andávamos perdidos na escuridão como cegos, procurando uma saída. Por essa razão, clamávamos aos espíritos e usávamos magia negra de todos os tipos para proteger nossos corpos da morte. Tínhamos esperança da vida eterna, mas, quando menos esperávamos, a morte caía sobre nós e nos levava. Percebíamos que quando uma pessoa morria, o corpo apodrecia, mas não a enterrávamos. Quando a carne apodrecia, colocávamos os ossos em uma caixa e guardávamos em casa. A gente esperava para ver se voltava, mas nunca voltava.
A gente cavava uma cova rasa e colocava o corpo dentro. À noite o vigiávamos, protegendo dos porcos e cachorros. Dormíamos ali, sempre esperando que voltasse a ter vida. Mas ele nunca voltava. Então fazíamos do espírito daquela pessoa o nosso guia e o adorávamos. Pegávamos um pouco do cabelo, uma unha, um dente, para obter poder sobre nossos inimigos. Chamávamos ao espírito. Pai, cuida de nós, protege-nos das doenças. Pai, dá poder para a gente ficar vivo neste mundo. A gente trazia oferendas e esperava, mas ele nunca voltava. E a comida ficava preta e podre. Tínhamos pajés, homens poderosos que tinham a responsabilidade de impedir a morte. Eles dançavam e entravam em transe. Através dos sonhos, os espíritos diziam a eles onde devíamos caçar, pescar e qual feitiçaria usar para os doentes. Nossos olhos viram muitas proezas. Pensávamos, este é o caminho para vencer a morte. Os pajés pensavam que tinham poder para viver para sempre. Mas assistimos à morte de um por um. Estávamos confusos. Estávamos procurando a vida eterna através de um homem que também morria. Dentre todos os pajés, quem pode suportar o peso da morte? Um pajé morre e outro toma o seu lugar. Talvez este ache aquilo que estamos procurando. Eu procurava uma saída. Tínhamos muitos problemas por causa das dificuldades da vida. Estávamos em apuros com as doenças e morte. E não entendíamos o sentido da vida. Existe uma banana selvagem na floresta cujas folhas e o tronco parecem verdadeiros. Mas, quando abrimos a banana, não há nada dentro. Assim também eram os taliabo. Éramos vazios. Nos apegávamos em uma coisa e depois em outra. Mas, no fim, a morte nos alcançava. Então, esperávamos que aqueles que levaram a vida eterna dos taliabo voltassem. Mas eles nunca voltaram. Eles devem ter se esquecido de nós. Se pelo menos pudéssemos encontrá-los, a gente poderia pedir que voltassem. Em desespero, construímos uma balsa. Era uma balsa grande que levou meses para ser construída. Enchemos com cestas de frutas e verduras, nozes, tabaco e folhas de todo o canto da ilha. Por último, colocamos os ossos de 2 taliabos, um homem e uma mulher, para proteger a carga e guiar a balsa. O rio levou a balsa até o mar e com ela se foram nossas esperanças. Será que veriam a balsa flutuando no grande desconhecido? Será que diriam, olha, isso vem de taliabo. Será que voltariam trazendo a vida? A balsa foi levada para alto mar, mas ninguém veio. E continuamos morrendo. Muitas luas cheias vieram e passaram. Daí um dia, ouvimos que homens brancos tinham chegado na nossa ilha. Eles vieram andando pela praia, 2 deles. Estávamos exaustos. Viajamos 3 dias e 3 noites de navio cargueiro. Finalmente estávamos chegando. E teríamos que colocar em prática tudo o que tínhamos aprendido, pois estávamos indo para encontrar pessoas de quem muito pouco sabíamos. Depois de desembarcar do navio e seguir de lancha até a praia, caminhamos 50 quilômetros pelo litoral. As ondas batiam com tanta força que os respingos criaram uma crosta de sal em nossos rostos. Enquanto andava, lembrei que anos antes tínhamos orado a Deus, pedindo que nos levasse a um povo preparado para ouvir a sua palavra.
Deixamos o litoral e caminhamos mais 4 horas, passando pelo maior bambuzal que já tinha visto na minha vida. Chegamos a uma grande aglomeração de taliabos. Ficamos impressionados ao ver tantos em um só local. Descobrimos mais tarde que era uma cerimônia de iniciação e que estavam ali representantes de todas as partes da ilha. Ficamos surpresos. Eles eram as primeiras pessoas brancas que a gente tinha visto. Será que estes seriam nossos ancestrais? Aqueles que nos abandonaram tantos anos atrás? Nós perguntamos a eles: senhores, o que vocês estão fazendo aqui? Nosso intérprete nos contou que eles queriam saber por que viemos. Falamos que queríamos viver com eles. Queríamos aprender sua língua para poder transmitir-lhes uma mensagem muito importante. Enquanto ele traduzia o que tínhamos falado, todos começaram a falar de uma só vez. Durante toda a noite, nós os interrogamos. Outros viriam depois? Será que iriam nos forçar a fazer qualquer coisa? Não queríamos que levassem nossas hortas ou esposas. A gente ficou admirado por eles quererem viver entre nós. Ao amanhecer, após respondermos todas as perguntas, perguntamos aos taliabos se poderíamos trazer nossas famílias para morar entre eles. Depois de um breve silêncio, com uma só voz, como um trovão, com suas mãos estendidas, gritaram Tarima, que quer dizer nós aceitamos, sem ter a menor ideia do quanto esta decisão iria mudar as suas vidas. Os homens brancos trouxeram suas famílias. Construímos casas para eles na beira do rio Mirra. Eles queriam aprender nossa língua e ensinamos o melhor possível. Mas eles aprendiam muito devagar. Até nossos filhos podiam aprender mais rápido, mas continuamos e tentamos encorajá-los. Dia após dia eu ia às suas casas para ensinar nossa fala. Eu disse a eles: vocês têm que aprender nossa língua mais rápido. Muitos de nós estão ficando velhos e querem ouvir essa história antes de morrer. Analisávamos aquelas pessoas e pensávamos se a história que iriam contar seria como a nossa história. A nossa contava desde o princípio. Alguns diziam que fomos formados do suor de uma grande pedra. Outros falavam que a gente era filho do sol e da lua. Uns falavam uma coisa, outros outra. Ninguém concordava. Era difícil saber a verdade. Eu ainda não tinha me encontrado com os homens brancos e suas famílias, mas eu queria saber se eles sabiam da vida eterna. Pedi a um menino para escrever minhas palavras. Nós não sabemos como este mundo foi formado no começo. Quem foi que plantou essas plantas que comemos, mas que ainda nos deixam morrer? Nós vivemos em muita aflição. Estamos esperando por sua história sobre este mundo. Não sabemos por que vivemos, não sabemos por que morremos. Por que somos tão amaldiçoados? Tira logo de nós a ignorância. Durante uma das nossas aulas para aprender a língua, recebemos uma carta enviada por uma mulher leprosa que morava à distância de uma caminhada de meio-dia. Este foi nosso primeiro contato com Bulerria Kempang, uma mulher extraordinária. Como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam, começamos a entender a cultura dos taliabo. É importante que entendamos que a busca que tinham pela vida eterna não era uma busca do Deus verdadeiro, mas sim um simples escape para a morte. Eles não precisavam de Deus. Eles nem pensavam nele. Eles nos contaram como constantemente tinham buscado a vida eterna e, por fim, construíram a balsa. Interessante que a balsa foi construída na época que nascemos. Os taliabo tinham esperado durante muitos anos e continuavam esperando. Muitos chegaram a tal ponto de desespero que participavam das tradições, mas não acreditavam mais nos pajés, que tinham falhado. À medida que ficávamos mais fluentes na língua, os taliabo ficavam mais impacientes. Finalmente, depois de 4 longos anos de estudo, chegou a hora de ensiná-los. Marcamos com os taliabo a data que começaríamos o ensino. Todo mundo só falava disso. Pessoas mudaram de toda parte da ilha para ficar perto. A gente contava os dias. Alguns de nós plantamos hortas maiores para alimentar a multidão. No início, quando viemos morar nesta área, não havia uma casa à vista, só bambu. E enquanto nos preparávamos para ensinar, pessoas vieram de todas as partes da ilha. Mais de 30 novas casas foram construídas.
A aldeia mais próxima cresceu também, quase 50 casas. A única razão era que queriam ouvir a história. Tivemos reuniões para decidir como deveríamos agir. Decidimos que ninguém poderia conversar e muito menos dormir. Escolhemos alguns homens que iriam bater na cabeça daqueles que não se comportassem bem. Esta seria a primeira vez que os Taliabo iriam ouvir a palavra de Deus em sua língua. Estávamos preocupados caso entendessem mal a história da Bíblia e a confundissem com suas próprias crenças e lendas. Tínhamos a grande responsabilidade de nos comunicar com clareza. Os Taliabo tinham que entender algumas verdades básicas. Deus é o Criador soberano. Ele é santo e nos deu a lei, mas também é o amoroso autor da salvação. Esses conceitos guiariam